que é digno de receber a honra e a glória, o Pai e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Jesus. Coroamos a Ti, ó Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teu pé, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teu pé, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Esse é o único Deus que devemos louvar, que devemos adorar. Esse Deus se chama Jesus. Muitos não entendem, porque não o conhecem, porque não tiveram um encontro pessoal com Ele, ou porque não responderam ao seu chamado, porque Ele envia seus mensageiros, porque Ele envia seus servos, os anunciadores da sua palavra. Ele manda seus anjos, manda seus profetas, enfim. Ninguém pode se reclamar ou se queixar de não ter sido informado sobre esse Rei, Jesus, sobre o único Deus que é Jesus, que é Deus Pai, que se fez carne e se apresentou ao mundo na pessoa do Filho. Esse Jesus que veio trazer vida em abundância, mas não a vida como nós a compreendemos, humanamente falando, uma vida de prazeres, uma vida de luxo, de luxúria até, uma vida em que possamos estender as mãos e alcançar tudo o que o nosso coração deseja. Infelizmente, a proposta de Jesus
é contraditória com a nossa proposta humana. Elas se chocam, são caminhos opostos. Jesus veio trazer uma vida abundante, sim, mas uma vida espiritual, vivida na dimensão do Espírito. E só entende essa vida espiritual quem recebe o dom do alto, do Espírito Santo de Deus, o Consolador, que ele falou antes de subir aos céus, que mandaria um outro, o Consolador, que ele nos testificaria da verdade, nos revelaria as coisas da mente de Deus, da mente de Cristo, as coisas do alto. E seria um fio condutor entre nós e Deus, seria o nosso guia, o nosso iluminador. Enfim, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia, é o selo da promessa. E eu entendo isso também de uma maneira, eu não sei se posso dizer espiritual, porque muitas das coisas que nós julgamos espirituais são apenas sentimentos da nossa natureza humana, do nosso intelecto humano, e as coisas de Deus ultrapassam, estão além, estão acima das coisas do nosso intelecto. Nós não podemos entender as coisas de Deus intelectualmente, embora o intelecto, a intelectualidade, a inteligência seja também um dom de Deus. Mas, como o próprio Jesus falou, que não revelou as coisas do reino dos céus aos sábios, os detentores do poder deste mundo, aos donos do mundo, mas revelou aos simples, escolheu os pescadores, as pessoas de origem humilde, escolheu prostitutas, cobradores de impostos, marginais, ladrões. Foi extremamente contraditório ao que se esperava. O Messias que viria triunfante, queria destruir com aquela visão do Antigo Testamento, o Senhor dos Exércitos, o Senhor poderoso, queria tornar o exército de Israel poderoso, porque na verdade o que o ser humano busca poder financeiro, poder de sedução, poder de persuasão, poder político. O ser humano, a natureza humana, é uma natureza que persegue poder. E se confrontar, por que algumas pessoas vão buscar as trevas, vão buscar auxílio na escuridão? Porque o Senhor das Trevas parece a princípio oferecer algum poder, embora esse poder que ele venha a oferecer seja uma armadilha, seja um caminho de destruição da alma de quem se aceita a sua proposta, que se submete à sua vontade. Mas no caminho de Deus, o caminho de Jesus, que negou a sua divindade, né? E ele pede que nós neguemos a nós mesmos. Não que a nossa natureza espiritual que vem de Deus, que vai voltar para Deus, mas a nossa natureza que nós somos trabalhando e formatando ao longo da nossa jornada aqui, vamos dizer assim, na nossa vida neste planeta Terra, onde a palavra de Deus nos diz que nós estamos em terra estranha, estrangeira, somos aqui como estrangeiros porque estamos de passagem. Não viemos para morar aqui eternamente, estamos aqui para aprendermos sobre Deus, encontrarmos o seu referencial em Jesus Cristo e aceitá-lo como caminho, verdade e vida. E
somos estrangeiros, não tem outra definição. Não pertencemos a este mundo, assim como Jesus disse que o seu reino não era deste mundo, o reino em que vamos viver eternamente não é desse mundo. Embora esse mundo também tenha sido criado por Deus, mas este mundo aqui, ele é efêmero, passageiro, porque ele serve aos nossos 5 sentidos. Aqui nós somos tentados e exercitados com os nossos sentidos, a visão, o tato, o olfato, o paladar. Nesse mundo aqui nós temos que encontrar o caminho, a verdade e a vida, que estão em Jesus, que fazem parte da estrutura espiritual e divina de Jesus. Porque Paulo fala que em Cristo nós somos, nos movemos e existimos. Somos para Ele, por Ele e dele. Em tudo nós temos que reconhecê-lo. E Paulo foi um anunciante, um anunciador, um revelador das Escrituras. Ele explicou com profundidade das coisas do alto, das coisas do reino, das coisas espirituais, porque ele tinha uma intimidade profunda com Deus. Ele conseguiu, no seu processo de negação de si mesmo, chegar ao extremo de dizer que já não vivia mais Paulo, mas Cristo vivia nele. A vida dele, o pensamento, a mente e suas ações eram de Cristo. Ele apenas era o fio condutor, era apenas o vaso, né, onde Jesus e o seu Espírito se manifestavam com tamanha intensidade, que a obra de Paulo continua a converter pessoas até o dia de hoje. O ministério de Paulo, para mim, é um dos grandes ministérios da Bíblia, da história do povo de Deus, da história da palavra de Deus, da formação do povo de Deus, da nova aliança. Enfim, Paulo, para mim, é um dos maiores evangelistas que o mundo já conheceu. Eu às vezes tento imitar um pouquinho Paulo, como ele diz na sua palavra, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, mas eu estou muito longe das virtudes de Paulo. Eu me reconheço que não sou digno nem de Paulo, muito menos de Cristo, mas nós vamos crescendo de glória em glória e por isso mesmo temos que ser pacientes com nós mesmos na nossa caminhada nessa terra estranha, nessa terra estrangeira, na qual somos peregrinos, estamos como na Páscoa, né, de passagem. Aqui é como se fosse o jardim que Deus plantou as suas sementes, nós somos essa semente. Algumas sementes vão vingar e dar frutos, outras vão morrer e não vão dar frutos. Nós somos essa semente e Paulo que fala que Deus semeou em corpos corruptíveis, porque nós temos corpos sujeitos ao pecado, à queda. E o que é o pecado? O pecado é uma negação da vontade de Deus e uma exaltação da própria vontade do homem, dos instintos humanos que têm relação com a natureza animal, e até por consequência do pecado com uma relação bestial com as trevas. E Deus veio nos resgatar desse cativeiro de trevas, de submissão aos demônios, às criaturas
as potestades que Paulo fala que estão nos ares, em todas as partes, por todos os lados, em todos os setores da vida humana, em todos os setores da sociedade, dos países, do governo, enfim. Paulo mesmo retorna a falar: o mundo jaz no maligno. Jesus teve que dar sua vida para, através desse ato, abrir um caminho entre nós e Deus, entre nós e o Santo dos Santos, que, para quem não entende, o Santo dos Santos no Antigo Testamento era uma referência ao tabernáculo, onde só o sacerdote podia entrar, o sumo sacerdote, se não tivesse nenhum pecado, tivesse com a sua vida muito purificada, muito consagrada a Deus, ele poderia entrar lá e conversar com Deus, expiar, fazer sacrifícios pelos pecados do povo. E se ele não tivesse preparado, ele ia morrer. Por isso mesmo ele ia com uma corda na cintura, porque se ele morresse, puxavam ele. Mas Cristo rompeu com isso. Ele nos deu, através do seu sacrifício, da sua morte na cruz, da sua entrega incondicional, da renúncia da sua divindade, ele conquistou para nós o direito de nós entrarmos no Santo dos Santos e termos intimidade com Deus, e termos vida com Deus, e entendermos Deus, não como aquele Deus do Antigo Testamento, que era um Deus de guerreiro, que tinha características humanas, porque os homens, na sua ignorância, viam a Deus com características humanas. Então Deus era aquele que os ajudava a vencer as guerras, que os ajudava a conquistar suas causas pessoais, os abençoava com riquezas, enfim. Embora essas também sejam dádivas de Deus, mas Jesus, que é Deus feito homem, ele veio nos mostrar um outro caminho, não de apego, não de ganância, não de cobiça às coisas deste mundo, muito pelo contrário, que nós colocássemos o nosso coração, o nosso esforço, o nosso entendimento, todas as forças do nosso ser, da nossa alma, na busca pelo espiritual, que não perece, mas que é eterno, de riquezas que estão contidas em Cristo, na sua natureza, mas que também estão contidas na natureza daqueles que amam e buscam a Deus com seu coração desprendido, despojado, daqueles que aprendem que as verdadeiras riquezas estão em Deus, em Cristo, na vida eterna, e que nós não precisamos acumular nada, porque Deus é abundante, Deus tudo que Ele produz é farto, tudo que Ele produz é de uma imensidão, de uma grandeza. Deus não produz nada pouquinho, mixaria. Deus produz sempre com fartura. Basta ver que aqui a gente pode ter uma ideia, uma referência acerca disso, que Deus não cria uma árvore frutífera que vai dar apenas um fruto. Uma árvore frutífera vai produzir centenas de frutos, centenas de laranjas, por exemplo, maçãs, pêssegos, e inclusive ela dentro de si, cada fruto que é produzido contém a semente para continuar o processo de produção de semente, árvore, frutos. E aqui nós somos essa semente lançada que vamos nos tornar árvores e produzir frutos. E Deus espera que esses frutos sejam produzidos para a vida eterna de nós mesmos e daqueles que puderem enxergar Deus através da nossa vida, do nosso olhar, das nossas ações. Não é fácil o caminho de Deus, não é fácil viver por fé.
É uma luta de percalços, de tormentos, de dores, de ais, de sofrimento, de fato. Jesus disse, ele não disse que se nós quiséssemos segui-lo, nós iríamos enriquecer, comprar carro do ano, mansão, jatinho. Pelo contrário, Jesus disse que teríamos aflições, seríamos odiados, perseguidos e, se possível, até mortos por aqueles que, conforme o nosso crescimento espiritual, aqueles que virem Deus sendo manifestado na nossa vida, sendo glorificado na nossa vida, por inveja ou para esconder a sua nudez, iriam tentar não matar a nós, mas matar a Cristo em nós, apagar esse eco, essa voz de Deus na nossa vida. Esse foi a proposta de Jesus. Tu quer me seguir? Deixa tudo. Pai, mãe, se for preciso, filho, mulher, casas, e vem e me segue. E que tu vai encontrar pelo caminho é incompreensão, é ódio, é perseguição, é pessoas tentando te colocar no chão, te dar uma rasteira, te humilhar. Mas ele disse também que nós teríamos o necessário para viver, que não nos deixaria sozinhos em nenhum momento da nossa vida, em nenhuma circunstância da nossa vida, não importa qual seja uma situação de extremo confronto com a dor, com a perseguição, com o sentimento de abandono, com a queda da autoestima, ou até mesmo quando nós queremos nos colocar numa zona de conforto por causa da dureza do segmento, Deus viria, Jesus vai nos cutucar, vai nos chamar, vai gritar nossos ouvidos, e não é uma situação isolada assim que Deus diz para nós, que bate na porta do nosso coração e se nós abrirmos, ele vai entrar e vai fazer uma festa na nossa vida, no segmento da nossa vida, na nossa alma, no nosso ser. É uma constante. Deus está a todo momento batendo na porta do nosso coração, porque às vezes ele entra, mas a gente, por nossas ações, por murmurações, por pecado, a gente toca ele de dentro de casa e ele fica lá fora batendo de novo, porque ele quer voltar e quer estabelecer o reino que na verdade ele dizia, né? Dentro de vós é o reino. Eu quero abençoar em nome de Jesus a quem quer que me ouça, a quem quer que vai compartilhar essa mensagem, esse momento de meditação da Palavra de Deus, de reflexão, enfim. Em nome de Jesus eu quero abençoar você, a sua família. Eu quero desejar que Deus derrame suas bênçãos grandemente, cure as feridas da sua alma, do seu coração, que lhe dê força para continuar essa caminhada, que lhe dê coragem, que lhe dê determinação, porque Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer que se a gente estiver com Ele, nele, nós também somos vencedores deste mundo. Deus abençoe você, em nome de Jesus.